Uma ligação preocupante de uma professora de creche abalou a família ao saber que Rachel não havia pegado seus 2 filhos pequenos na creche. Quando a mãe de Rachel chegou à sua casa, a impressão inicial era de uma calma enganosa. O carro de Rachel estava estacionado do lado de fora, criando a ilusão de que tudo estava normal. No entanto, ao entrar na casa, uma crescente sensação de inquietação começou a tomar conta. À medida que ela avançava, ficou claro que algo estava terrivelmente errado. A casa estava em completa desordem, como se alguém tivesse desesperadamente vasculhado tudo, deixando um rastro de caos. A descoberta no coração da casa transformou essa cena perturbadora em um verdadeiro crime. Deitada no chão, em uma poça de sangue, estava o corpo sem vida de Rachel O'Reilly. Quando a polícia chegou ao local, estava profundamente abalada. Até mesmo os investigadores experientes admitiram que, em seus anos de serviço, nunca haviam encontrado um crime tão brutal quanto aquele. Sinais de violência estavam por toda parte. Sangue salpicado nas paredes, nos móveis e até no teto. Queridos espectadores, por favor não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Neste documentário de crime real, falaremos sobre Rachel O'Reilly, nascida em 1974 no condado de Dublin, um subúrbio ao norte da Irlanda. Desde o início, a vida de Rachel carregava um certo mistério. Ela nunca soube quem eram seus pais biológicos. Adotada ainda criança por Rose e Jim Kelly, Rachel cresceu em uma família que havia escolhido o amor. Os Kelly tinham outros 4 filhos adotivos, criando um lar cheio de vida, risadas e experiências compartilhadas. Apesar de não poderem ter filhos biológicos, Rose e Jim dedicaram todo o seu coração à família, garantindo que cada criança se sentisse profundamente amada e valorizada. Rachel se destacava desde muito jovem. Era uma criança brilhante, determinada e ambiciosa, que se sobressaía em praticamente todos os aspectos da vida. Seu desempenho escolar era consistentemente forte, e ela era conhecida por seu comprometimento em ajudar os pais em casa, sempre disposta a colaborar com as tarefas domésticas ou a cuidar dos irmãos mais novos. O caráter de Rachel era definido por sua gentileza e calor humano. Ela era naturalmente sociável, evitava conflitos e conseguia criar laços com qualquer pessoa que conhecesse. Essa habilidade de se conectar com os outros era acompanhada por um talento esportivo notável. Ela jogava softball de forma competitiva, quebrando recordes locais e liderando sua equipe em diversas vitórias. Suas conquistas em campo lhe renderam a admiração de colegas e treinadores. Além de suas realizações acadêmicas e esportivas, Rachel tinha um vínculo especialmente forte com sua mãe adotiva, Rose. O relacionamento das duas era construído sobre confiança e respeito mútuo. Rachel contava todos os seus segredos à mãe, buscando conselhos e conforto em sua sabedoria. Mesmo depois de adulta, casada e com sua própria família, Rachel manteve essa ligação especial, conversando com Rose com frequência e valorizando o papel dela como confidente. Quando chegou a hora de planejar o futuro, Rachel decidiu estudar marketing em uma instituição local. Sua ambição, no entanto, ia além dos estudos. Enquanto cursava a faculdade, começou a trabalhar como vendedora em uma loja de departamentos na cidade. Sua ética de trabalho era impressionante, conseguindo equilibrar os estudos, o emprego e sua paixão pelos esportes, participando de um time de softball do bairro. A vida de Rachel era cheia de propósito e energia, e ela era amplamente admirada por todos ao seu redor. Em contraste marcante, pouco se sabe sobre a juventude de Joe O'Reilly, o homem que mais tarde se tornaria o marido de Rachel. O que se recorda pinta um retrato sombrio de seu caráter, mas os detalhes sobre seus primeiros anos permanecem escassos. Nascido em 1972 no condado de Dublin, Joe cresceu em uma família modesta, ao lado de sua irmã mais velha. Era o segundo filho de pais que valorizavam o trabalho árduo e a independência. A casa dos O'Reilly não era luxuosa, mas era um lar onde disciplina e autossuficiência eram princípios fundamentais.
Joe era um garoto alto, atlético e apaixonado por softball, esporte que praticou durante toda a juventude. Após concluir o ensino médio, ele fez um curso por correspondência em publicidade, demonstrando certo nível de ambição. Para se sustentar, conseguiu um emprego como gerente em uma loja de departamentos. Foi ali, alguns meses depois, que o destino uniu seus caminhos ao de Rachel. Joe tinha 19 anos e Rachel apenas 17 quando se conheceram. Desde o primeiro momento em que a viu, Joe ficou encantado. O cabelo loiro reluzente e a personalidade vibrante da nova funcionária chamaram imediatamente sua atenção. Determinado a conquistá-la, ele não perdeu tempo para se apresentar e deixar claro seu interesse. No entanto, Rachel não se deixou impressionar facilmente. Por motivos que guardou para si, recusou firmemente as primeiras investidas de Joe, rejeitando convites para sair. Mesmo assim, Joe não desistiu. Iniciou uma verdadeira campanha para conquistar o coração dela. Deixava pequenos presentes em seu local de trabalho. Flores, chocolates e bilhetes escritos à mão. Fazia elogios com frequência e se esforçava para fazê-la sorrir. Os outros funcionários da loja acompanhavam as tentativas persistentes de Joe com curiosidade, e sua determinação virou assunto diário. Contudo, Rachel permanecia indiferente, mantendo distância apesar da evidente devoção dele. Joe, porém, não era do tipo que desistia. Em uma jogada calculada, começou a ler o romance favorito de Rachel, acreditando que isso lhe daria algo em comum para conversar. Essa estratégia lhe rendeu certa atenção, mas ainda não foi suficiente para conquistar o coração dela. O ponto de virada veio quando Joe descobriu a paixão de Rachel pelo softball. Percebendo que essa era sua chance de criar uma conexão mais profunda, ele passou a frequentar o campo de treinos e começou a jogar ao lado dela. Tendo praticado o esporte por muitos anos, Joe mostrou habilidade e impressionou tanto Rachel quanto seus colegas de equipe. Suas contribuições ajudaram o time a vencer partidas, quebrando finalmente as barreiras que Rachel havia erguido. Ao ver esse novo lado dele, Rachel concordou em sair com Joe. Esse foi o início de um romance intenso. Joe se empenhou em demonstrar seu amor e devoção desde o primeiro momento. Enchia Rachel de carinho e atenção, de uma forma que parecia quase perfeita demais para ser verdade. O relacionamento evoluiu rapidamente, impulsionado pelos gestos românticos de Joe e pela aparente determinação dele em fazer Rachel se sentir a mulher mais amada do mundo. Um momento particularmente marcante foi quando Joe surpreendeu Rachel com uma viagem a Paris, a cidade do amor. Enquanto caminhavam de mãos dadas pelas charmosas ruas de paralelepípedo, Rachel sentia que estava vivendo um sonho. A viagem culminou no topo da Torre Eiffel, onde Joe, tomado por nervosismo e paixão, ajoelhou-se e pediu Rachel em casamento. A declaração sincera o deixou emocionado, e Rachel, com lágrimas nos olhos, disse sim, acreditando de todo o coração que havia encontrado seu príncipe encantado, o homem que lhe daria a vida de conto de fadas que sempre desejou. Para Rachel, Joe parecia a personificação da perfeição. Atencioso, carinhoso e cheio de promessas para um futuro brilhante. A história de amor deles continuou a se desenrolar como um romance. Alguns anos após o noivado em Paris, eles se casaram em uma linda cerimônia, cercados por familiares e amigos. Cada detalhe do casamento refletia a alegria e o otimismo do casal em relação à vida que estavam prestes a construir juntos. Os convidados se encantaram com os sorrisos radiantes e a profunda conexão que o casal demonstrava. A felicidade deles se solidificou ainda mais com o nascimento do primeiro filho, um momento que trouxe lágrimas de alegria aos olhos de Rachel. Pouco tempo depois, veio o segundo filho, completando a pequena família e enchendo suas vidas de amor e propósito. À medida que a família crescia, também cresciam seus sonhos. Buscando um ambiente tranquilo e ideal para criar os filhos, Rachel e Joe decidiram mudar-se para a pacata região escocesa de Naú. Compraram uma ampla casa cercada por colinas verdes, com vistas pitorescas que pareciam prometer paz e estabilidade. A casa,
Com seu interior aconchegante e um vasto jardim, era o cenário perfeito para a vida familiar. Rachel imaginava seus filhos crescendo naquele refúgio seguro, correndo livremente pelo gramado. Tudo em sua nova vida parecia alinhar-se aos sonhos de felicidade doméstica que ela sempre tivera. Após o nascimento do primeiro filho, Rachel decidiu deixar o trabalho e dedicar-se inteiramente à família. Abraçou seus papéis de esposa e mãe com entusiasmo e amor incondicionais. Quando o segundo filho nasceu 2 anos depois, sua dedicação apenas se intensificou. Rachel se entregou completamente aos cuidados dos filhos, garantindo que fossem amados, protegidos e acompanhados em cada momento de seu crescimento. Passava os dias organizando atividades, lendo histórias antes de dormir e criando um ambiente caloroso e acolhedor, onde os meninos pudessem florescer. Enquanto isso, Joe assumiu o papel de provedor principal da família. Conseguiu um emprego como especialista em publicidade externa em uma renomada agência de propaganda, um cargo que exigia criatividade e comprometimento. Seu carisma e ambição rapidamente o destacaram no trabalho. Colegas admiravam sua confiança, pontualidade e ética profissional. Joe era conhecido por sua capacidade de lidar com tarefas complexas com facilidade e profissionalismo. Frequentemente, ficava até tarde no escritório para concluir projetos, ou chegava cedo para se preparar para apresentações importantes. Seus esforços não passaram despercebidos. Ele conquistou o respeito e a admiração dos colegas, consolidando sua reputação como um profissional confiável e determinado. Apesar da agenda exigente, Joe fazia questão de manter um estilo de vida atlético. Era um madrugador que frequentemente ia à academia antes do expediente. Em casa, montou uma pequena área de treino equipada com hálteres, bicicleta ergométrica e outros acessórios de ginástica. Para quem observava de fora, Joe parecia o retrato do homem bem-sucedido e equilibrado. Com o passar dos anos e o crescimento dos filhos, Rachel decidiu contribuir financeiramente com o lar. Começou a vender artigos domésticos e tornou-se distribuidora de uma marca popular de cosméticos. Essa atividade não apenas lhe proporcionou um sentimento de realização, mas também a aproximou ainda mais da vizinhança e da comunidade. Sua simpatia e acessibilidade a tornaram uma figura querida no bairro. Era descrita como gentil, sociável e profundamente dedicada à família. Sua alegria constante e disposição para ajudar reforçavam sua imagem de mãe e vizinha exemplar. No entanto, por trás dessa vida aparentemente perfeita, algo começava a desmoronar. À medida que a carreira de Joe avançava, ele passava cada vez menos tempo em casa. Suas ausências se tornaram frequentes, com desculpas que variavam entre reuniões noturnas e prazos urgentes. Muitas vezes, ele voltava apenas para tomar banho, trocar de roupa e dormir, antes de sair novamente. Joe justificava sua rotina caótica com as exigências do trabalho e a promessa de uma futura promoção. Mas a distância emocional entre ele e Rachel crescia a cada dia. Os esforços de Rachel para apoiá-lo e manter a conexão pareciam em vão, deixando-a isolada e desvalorizada. O que antes fora uma parceria baseada em amor e confiança, começava a se desfazer lentamente, e Rachel se via enfrentando sozinha os desafios da maternidade e do casamento. No verão de 2004, um acontecimento inesperado e profundamente perturbador abalou a vida da família O'Reilly. O Serviço de Proteção à Criança recebeu uma carta anônima acusando Rachel de ser uma mãe negligente e abusiva com seus 2 filhos pequenos, que na época tinham 4 e 2 anos. As alegações eram chocantes e completamente infundadas, mas ainda assim desencadearam uma investigação imediata. Uma comissão especial foi enviada à casa dos O'Reilly para avaliar a situação. Para Rachel, a experiência foi angustiante. Ela foi extensamente interrogada, sua maneira de criar os filhos foi minuciosamente analisada, e sua casa examinada em detalhes. Para seu alívio, os investigadores não encontraram nenhuma evidência que sustentasse as acusações. Os vizinhos e familiares de Rachel se uniram em sua defesa, atestando unanimemente seu caráter como mãe carinhosa e atenta.
Descreveram-na como alguém que fazia de tudo para garantir o bem-estar dos filhos, frequentemente colocando as necessidades deles acima das próprias. Embora a investigação tenha, por fim, absolvido Rachel de qualquer irregularidade, o dano já estava feito. A simples existência de tais acusações lançou uma sombra sobre sua vida, deixando-a abalada e tomada por dúvidas. Rachel não conseguia parar de pensar em quem poderia ter feito uma denúncia tão maliciosa e qual seria o motivo para querer destruir a felicidade de sua família. Segunda-feira, 4 de outubro de 2004, começou como um dia comum na casa dos O'Reilly. Joe saiu cedo para o trabalho, como de costume, enquanto Rachel e os meninos ainda dormiam. Durante o dia, ele tentou ligar várias vezes para Rachel, mas ela não atendeu. Cada vez mais preocupado, ligou para o telefone fixo da casa, mas todas as vezes a secretária eletrônica atendeu. Sua voz tremia ao deixar mensagens, implorando para que Rachel retornasse e expressando sua crescente apreensão. À tarde, Joe recebeu uma ligação da professora do jardim de infância dos meninos, que informou que Rachel não havia aparecido para buscá-los. Algo completamente fora do comum para ela. Alarmado, Joe entrou em contato imediatamente com a mãe de Rachel, Rose, perguntando se ela tinha notícias da filha. Quando Rose respondeu que não, Joe implorou para que ela fosse até a casa verificar o que estava acontecendo, enquanto ele próprio iria buscar os meninos na escola. Quando Rose chegou à residência dos O'Reilly, foi recebida por um silêncio inquietante. O carro de Rachel estava estacionado na garagem, indicando que ela estava em casa, mas a casa em si estava escura e quieta. Rose bateu na porta e chamou pela filha, mas não houve resposta. Ao entrar, deparou-se com uma cena perturbadora. Gavetas e armários estavam abertos, com os conteúdos espalhados pelo chão, dando a impressão de um assalto. O coração acelerado, Rose percorreu os cômodos à procura de Rachel. Ao entrar no quarto, encontrou uma visão que a assombraria para sempre. O corpo sem vida de Rachel jazia no chão, em meio a uma imensa poça de sangue. A cena era horrenda. Sangue nas paredes, nos móveis e até no teto, evidência de uma luta brutal. Rose correu até a filha, desesperada para acreditar que ainda estivesse viva. Mas ao tocar o braço de Rachel, sentiu o frio e a rigidez do corpo. A realidade era inegável. Rachel estava morta havia várias horas. Dominada pelo desespero e pelo pânico, Rose perdeu completamente o controle. Começou a gritar por ajuda, correu até o telefone e ligou para a polícia. Seus gritos chamaram a atenção dos vizinhos, um dos quais era médico. O médico correu até a casa, mas só pôde confirmar a dolorosa verdade. Não havia mais nada a fazer. Rachel estava morta. Quando Joe chegou, o local já estava tomado por vizinhos e curiosos. As luzes intermitentes das viaturas iluminavam a noite que caía, lançando um brilho sinistro sobre a tragédia. Assim que Joe foi informado da morte de Rachel, sua reação foi imediata e intensa. Ele gritou em descrença, sua voz ecoando acima do murmúrio da multidão. Sem hesitar, correu para dentro da casa, empurrando os policiais e ignorando as tentativas de impedi-lo. Insistia que precisava ver com os próprios olhos, incapaz de aceitar a devastadora notícia. Ao entrar no quarto e ver o corpo de Rachel coberto de sangue, Joe caiu de joelhos, tomado por uma histeria descontrolada. Chorava e gritava, amaldiçoando o autor do ataque brutal. "Quem fez isso, eu juro que vou matá-lo!" Berrou com uma mistura de raiva e desespero. A cena era profundamente emocional, mas alguns policiais presentes notaram algo estranho em seu comportamento. A cena do crime era diferente de tudo que os investigadores haviam visto. O nível de violência aplicado contra Rachel era aterrorizante. Estava claro que a arma utilizada fora um objeto pesado e contundente, usado com força extrema. O corpo de Rachel mostrava sinais de uma brutalidade implacável, sem que nenhuma parte tivesse sido poupada. O que intrigava os detetives era a ausência de ferimentos defensivos. Parecia que Rachel havia sido atacada pelas costas, sem chance de reagir. A violência excessiva sugeria um ódio pessoal profundo,
e não um ataque aleatório. A cena havia sido montada para parecer um assalto. Gavetas abertas e objetos espalhados pelo chão davam a impressão de roubo. No entanto, os investigadores rapidamente perceberam que algo não se encaixava. Ladrões raramente atacam com tamanha ferocidade, e os objetos revirados pareciam mais uma tentativa de encobrimento. Estava claro que o crime fora motivado por sentimentos pessoais, raiva ou ressentimento intensos. A grande pergunta era: quem poderia nutrir tanto ódio por uma jovem mãe de 2 filhos? A investigação começou com entrevistas de familiares e vizinhos. Sem exceção, todos descreviam Rachel como uma mulher gentil, amigável e querida. Ela não tinha inimigos conhecidos, e ninguém se lembrava de algum conflito. No dia do assassinato, os vizinhos relataram não ter visto nada suspeito. Nenhum carro estranho, nenhum rosto desconhecido. A vida de Rachel parecia pacífica e sem controvérsias, tornando o crime ainda mais confuso. Joe apresentou um álibi, dizendo que estava do outro lado da cidade, em um terminal de ônibus, a trabalho. Um colega confirmou sua história, afirmando que Joe havia ligado para ele durante o dia. Apesar dessa confirmação, a polícia não conseguia afastar as suspeitas sobre ele. Havia algo em seu comportamento que simplesmente não parecia autêntico. Conforme a investigação avançava, detalhes estranhos começaram a surgir. Embora a casa parecesse revirada, nada de valor havia sido levado. Uma pilha de $5.000 estava intacta na mesa de cabeceira. Outro montante de dinheiro na cozinha também não fora tocado. Uma caixa de joias continuava no lugar, faltando apenas algumas peças: 2 colares e um par de brincos. Além disso, Joe relatou que uma câmera digital, alguns talheres de prata e um de seus halteres estavam desaparecidos. Foi justamente o halter que chamou mais a atenção dos investigadores, pois acreditavam que poderia ter sido a arma do crime. O mistério se aprofundou quando uma bolsa contendo alguns dos itens supostamente roubados foi encontrada em um arbusto a cerca de 3 quilômetros da casa. Dentro estavam as joias, os talheres e a câmera. A descoberta levantou uma questão crucial. Se fosse realmente um assalto, por que o ladrão abandonaria o roubo tão perto do local? A resposta parecia clara. O assalto fora encenado e o verdadeiro motivo era o assassinato. Com essas evidências, Joe rapidamente se tornou o principal suspeito. Um dos detetives mais tarde comentou que as emoções de Joe pareciam mais teatrais do que genuínas. Suas lágrimas e tremores pareciam ensaiados, como se estivesse interpretando um papel em vez de reagir naturalmente. Quando perguntado se suspeitava que Rachel tivesse um caso extraconjugal, Joe reagiu de forma defensiva. Negou categoricamente qualquer infidelidade, mas seu tom não convencia e suas palavras soavam vazias. Os investigadores começaram a reconstruir os passos de Joe no dia do crime. Ele afirmou ter começado o dia na academia, algo que fazia regularmente. As câmeras de segurança da academia e do estacionamento confirmaram sua presença ali nas primeiras horas da manhã. Depois, ele dirigiu até o trabalho. Em seguida, foi ao terminal de ônibus supervisionar um projeto de publicidade. Um colega confirmou que Joe havia ligado durante esse período, fortalecendo aparentemente seu álibi. No entanto, uma análise mais profunda revelou inconsistências. Os investigadores apreenderam o computador de Joe no trabalho e começaram a examinar seu conteúdo. Durante o processo, fizeram uma descoberta perturbadora. Joe havia apagado parcialmente vários e-mails. As mensagens deletadas, recuperadas com esforço pelos peritos forenses, revelaram um avanço decisivo na investigação. Ao analisar os e-mails, os investigadores obtiveram um vislumbre alarmante da mente de Joe e de seu relacionamento em ruínas com Rachel. A maioria das mensagens era trocada com sua irmã e um amigo próximo, nas quais Joe frequentemente desabafava sobre a esposa em termos vulgares e depreciativos. Suas palavras retratavam um homem amargurado e ressentido. Os investigadores notaram que a linguagem de Joe em relação a Rachel era carregada de desprezo e repulsa, refletindo um desinteresse conjugal que já se estendia por muito tempo.
Mas a descoberta mais incriminadora veio sob a forma de uma série de e-mails trocados entre Joe e uma colega de trabalho chamada Nikki Pell. As mensagens deixavam poucas dúvidas de que o relacionamento deles ia muito além do profissional. O conteúdo era repleto de tons afetivos e promessas veladas, deixando claro que Joe e Nick mantinham um caso amoroso secreto. Como logo descobriram os investigadores, Nikki Pell era uma profissional de publicidade que trabalhava diretamente com Joe. Apesar de ser 10 anos mais velha do que ele, a diferença de idade não os impediu de iniciar um relacionamento ilícito. Embora a linha do tempo exata do caso permanecesse incerta, era evidente que Joe passava muitas noites e até tardes inteiras na casa de Nick, enganando Rachel com obrigações de trabalho inventadas. O aspecto mais alarmante dos e-mails, no entanto, eram as promessas de Joe a Nick de que em breve estariam juntos como uma família. Não apenas os dois, mas também seus filhos, os filhos de Rachel. Como a custódia dos meninos quase certamente permaneceria com a mãe em caso de divórcio, essas declarações levantaram questões profundamente suspeitas. Inicialmente, Joe negou ter qualquer relacionamento extraconjugal. Mas, à medida que as evidências aumentavam, ele admitiu relutantemente o caso, embora afirmasse que seu relacionamento com Nick havia terminado. Sua confissão parcial apenas aumentou as suspeitas dos investigadores, pois parecia que ele tentava minimizar os danos enquanto escondia a extensão total de seu engano. Por mais de uma semana, a residência dos O'Reilly permaneceu isolada enquanto os investigadores examinavam meticulosamente a cena do crime. Cada centímetro da casa foi analisado, fotografado e catalogado em busca de provas. Durante esse período, Joe ficou hospedado na casa de sua irmã, enquanto seus filhos eram cuidados pelos avós. Apesar da gravidade da situação, o comportamento de Joe chamou atenção. No funeral de Rachel, ele demonstrou uma compostura inquietante. Em vez de lamentar abertamente, parecia distante. Suas interações com o caixão de Rachel foram particularmente perturbadoras. Ele evitou aproximar-se durante a maior parte da cerimônia, e quando chegou sua vez de se despedir, fez um breve comentário, mandou fechar o caixão e saiu sem o menor sinal de emoção. Quando a família finalmente pôde retornar à casa, a visão da cena do crime, ainda marcada pelas cicatrizes do assassinato brutal de Rachel, deveria ter sido insuportável. A sogra e o sogro de Joe o acompanharam, acreditando que ele precisaria de apoio emocional. No entanto, o comportamento de Joe tomou um rumo inquietante. Ele começou a especular em voz alta sobre como o assassino poderia ter realizado o ataque. Caminhando pelo quarto manchado de sangue, apontava lugares específicos onde Rachel havia sido atingida, descrevendo a força e a trajetória dos golpes com detalhes perturbadores. Ele até encenou o ataque, gesticulando como se empunhasse a arma do crime. Em determinado momento, Joe sugeriu que o agressor havia se lavado no banheiro e se livrado da arma antes de deixar a casa. Seu fascínio mórbido pela cena do crime alarmou os pais de Rachel, mas eles racionalizaram o comportamento como uma tentativa de lidar com o trauma. Em particular, no entanto, a mãe de Rachel, Rose, nutria sérias dúvidas. Mais tarde, ela admitiu que desde o início suspeitava do envolvimento de Joe na morte de sua filha. Embora tenha tentado dar-lhe o benefício da dúvida, suas ações cada vez mais bizarras apenas reforçaram sua convicção. A ânsia de Joe por atenção tornou-se evidente nos dias que se seguiram ao funeral de Rachel. Ele procurava ativamente cobertura da mídia, concedendo entrevistas a jornalistas e convidando repórteres para sua casa. Chegou a conduzir visitas guiadas pela cena do crime, descrevendo os eventos daquele dia fatídico com um toque quase teatral. Em cada entrevista, parecia dirigir-se diretamente ao assassino, pedindo que se entregasse às autoridades. 3 semanas após a morte de Rachel, a família participou de um programa de televisão sobre o assassinato. Os pais de Rachel, visivelmente devastados, lutaram para conter as emoções diante das câmeras. Em contraste marcante, Joe parecia desfrutar dos holofotes. Conversava animadamente com a equipe, discutindo como se apresentar melhor diante das câmeras. Durante os intervalos, ele aproveitava os lanches servidos,
bebendo café e comendo doces como se estivesse em um evento casual, e não revivendo uma tragédia pessoal. A polícia, cada vez mais desconfiada de Joe O'Reilly, decidiu colocá-lo sob vigilância. Essa decisão logo deu resultado. Os agentes seguiram Joe discretamente após uma gravação para o programa de televisão e descobriram que ele não voltou para casa, como se esperaria de um viúvo enlutado. Em vez disso, foi direto para a casa de sua amante, Nikki Pell, e passou a noite lá. A essa altura, as dúvidas dos investigadores sobre o envolvimento de Joe no assassinato de Rachel praticamente desapareceram. O que restava era a árdua tarefa de reunir provas irrefutáveis que resistissem em tribunal. Construir o caso contra Joe foi um processo demorado, exigindo meses de trabalho e cruzamento de informações. A grande virada aconteceu quando duas testemunhas fundamentais, Nikki Pell e o colega que havia corroborado o álibi de Joe, concordaram em falar com a polícia. Ambos enfrentavam possível prisão por perjúrio, e o peso dessa ameaça os convenceu a cooperar. Nick admitiu que seu relacionamento romântico com Joe nunca havia terminado, contradizendo diretamente as declarações anteriores dele de que haviam terminado. Ela também revelou um detalhe significativo e explosivo. Rachel havia descoberto o caso pouco antes do assassinato. Essa revelação provocou uma discussão acalorada entre Rachel e Joe na noite anterior à morte dela. O colega, por sua vez, confessou que confirmara o álibi de Joe a pedido do amigo, sem saber na época que ele era suspeito de assassinato. Admitiu que não tinha conhecimento direto do paradeiro de Joe durante as horas críticas do assassinato de Rachel. Com essas revelações, a base da narrativa cuidadosamente construída por Joe começou a desmoronar. As correspondências recuperadas do computador de Joe, nas quais ele insultava a esposa e planejava seu futuro com a amante e os filhos, também foram anexadas ao caso. A polícia também analisou as inúmeras declarações públicas e aparições na mídia de Joe, observando um padrão perturbador. Em entrevistas e durante as gravações do programa de televisão, Joe falava sobre o assassinato de Rachel com um nível de detalhe que apenas o autor do crime poderia possuir. Ele descrevia aspectos da cena do crime, a natureza dos ferimentos e os movimentos do assassino de maneiras que um inocente não poderia saber. Os investigadores concluíram que os comentários descuidados de Joe permitiram reconstruir o crime por completo. Na manhã do assassinato, Joe deliberadamente criou um cenário para estabelecer um álibi. Ele foi à academia, garantindo ser visto pelas câmeras de segurança e por outros frequentadores. Depois, informou aos colegas que ficaria fora do escritório a maior parte do dia, trabalhando em um local remoto, e que seu telefone poderia ficar indisponível. Em vez de ir ao terminal de ônibus, como afirmou, Joe voltou para casa. Armado com um haltere, escondeu-se no quarto do casal, esperando Rachel retornar após deixar os meninos no jardim de infância. Quando Rachel entrou em casa, Joe a atacou por trás, golpeando-a com força brutal. O ataque foi rápido e não lhe deu chance de se defender. Após o assassinato, Joe limpou meticulosamente o haltere e lavou o sangue no banheiro da suíte. Trocou de roupa e encenou a cena para parecer um roubo, espalhando objetos pela casa para enganar os investigadores. Ao sair, descartou a arma do crime, as roupas ensanguentadas e alguns itens para reforçar a ilusão de invasão. Para fortalecer ainda mais o álibi, Joe ligou várias vezes para o telefone de Rachel, deixando mensagens de voz em tom preocupado e enviando mensagens de texto pedindo que ela retornasse à ligação. Mais tarde, no trabalho, seu comportamento levantou discretas suspeitas. Colegas notaram que ele parecia anormalmente nervoso, com as mãos tremendo levemente. Quando perguntado se estava se sentindo mal, Joe desviou das perguntas e rapidamente se retirou para o escritório. Pouco depois, recebeu a ligação do jardim de infância, informando que Rachel não havia buscado os meninos. Em vez de correr para casa, Joe instruiu a mãe de Rachel, Rose, a verificar a filha, garantindo que seria ela quem descobriria a cena horrível. Seu desejo por publicidade e atenção acabou se voltando contra ele, mesmo acreditando que havia considerado todas as possibilidades e que provar sua culpa seria impossível.
A polícia levou 2 anos para construir um caso suficientemente forte para prender Joe. Ao reconstruir meticulosamente seus movimentos no dia do assassinato, os investigadores confirmaram sua presença na casa da família durante o período crítico. Os registros de telefone celular desempenharam um papel crucial. Dados das torres mostraram que o telefone de Joe estava na casa quando Rachel foi morta, contradizendo seu álibi. Durante o julgamento, surgiram detalhes ainda mais chocantes. Foi revelado que a carta anônima enviada aos serviços de proteção à criança, acusando Rachel de ser uma mãe abusiva, havia sido escrita pela mãe de Joe a seu pedido. Essa carta fazia parte da estratégia calculada de Joe para minar a reputação de Rachel e se posicionar como o pai mais adequado em caso de divórcio. No entanto, as acusações foram completamente investigadas e consideradas infundadas, expondo ainda mais as táticas manipuladoras de Joe. Joe O'Reilly, fortalecido por sua arrogância e crença inabalável em sua própria invencibilidade, decidiu agir com audácia e confiança durante o julgamento. Exalava um ar de superioridade, como se acreditasse que sua absolvição fosse inevitável. Durante todo o processo, Joe exibiu uma chocante falta de remorso. Ria abertamente, conversava animadamente com sua equipe jurídica e até fazia piadas no tribunal. Seu comportamento chocou muitos presentes, incluindo a família enlutada de Rachel, que observava incrédula, enquanto Joe tratava o julgamento como uma mera formalidade, e não como uma luta por justiça. Apesar de sua atitude indiferente, o verão de 2007 traria o acerto de contas. Após meses de depoimentos convincentes, provas irrefutáveis e apelos emocionais, o tribunal declarou Joe O'Reilly culpado pelo assassinato brutal de sua esposa, Rachel. O veredito causou comoção na sala de audiências. Joe, que havia mantido a compostura durante todo o julgamento, finalmente pareceu abalado quando a sentença foi lida em voz alta. Os advogados de Joe imediatamente prometeram contestar a decisão. Apresentaram múltiplas reclamações e apelos, alegando erros processuais e falta de provas. No entanto, apesar de seus esforços persistentes, todos os recursos foram rejeitados. Os tribunais mantiveram a decisão original, reafirmando a culpa de Joe O'Reilly e sua sentença de prisão perpétua.